A noite estava pesada, coberta por nuvens baixas e um vento gelado que cortava como lâmina. No interior de uma van branca, Lucas segurava firme o volante enquanto observava o GPS indicar um destino cada vez mais distante da cidade. Trabalhava como motorista de entrega havia poucos meses, e aquela era a primeira vez que aceitava um pedido noturno fora da zona urbana. O aplicativo avisava que se tratava de uma entrega urgente, mas não dizia exatamente o que havia dentro da caixa de papelão no banco do passageiro. Tudo o que sabia era que o cliente havia pago em dobro para que o pacote fosse entregue ainda naquela madrugada. A estrada à frente parecia engolida pela escuridão, e a cada quilômetro, as casas se tornavam mais raras, até sumirem por completo. Quando o GPS indicou que faltavam apenas 10 minutos, ele percebeu que estava entrando em uma área cercada por mata fechada, com árvores que se inclinavam sobre a pista como se quisessem impedir sua passagem. O sinal do celular sumiu. Foi então que, no retrovisor, ele viu algo estranho. Luzes vermelhas piscando no fundo da estrada, como se alguém o seguisse. As luzes se aproximavam rápido, mas Lucas não ouvia o som de motor algum. Apertou o volante e acelerou, tentando afastar-se do que quer que fosse. As luzes piscavam de maneira irregular, como se fossem faróis danificados. O coração dele batia mais rápido, e um suor frio começou a escorrer pela nuca. Após alguns minutos de tensão, as luzes sumiram repentinamente, como se nunca tivessem existido. Aliviado, Lucas reduziu a velocidade e finalmente avistou uma placa velha e enferrujada, quase ilegível, indicando uma estrada de terra à direita. Era ali que o GPS mandava entrar. A estrada estava coberta por folhas secas e galhos caídos, o que fazia o som dos pneus ecoar alto na noite silenciosa. Depois de alguns metros, ele viu uma casa isolada, com todas as luzes apagadas, exceto uma lamparina tremeluzente na varanda. Parou a van, pegou o pacote e caminhou até a porta. Ao bater, não ouviu passos, apenas um arrastar leve vindo de dentro. Quando a porta se abriu, uma senhora muito pálida, com olhos fundos e voz quase sussurrada, disse: "Você demorou, eles já estão vindo." Confuso, Lucas perguntou quem estava vindo, mas a senhora apenas o puxou para dentro e trancou a porta com 3 trincos de ferro. A casa cheirava a mofo e a madeira antiga, e as paredes eram cobertas por fotografias antigas, todas em preto e branco, retratando pessoas que pareciam nunca sorrir. A mulher pegou o pacote com as mãos trêmulas e o colocou sobre uma mesa coberta por um pano escuro. "Você precisa ir embora antes que escureça por completo aqui dentro", disse ela, olhando para a janela como se temesse algo lá fora. Ele tentou explicar que já estava escuro, mas a mulher balançou a cabeça. "Não, como vai ficar? Eles andam mais rápido na escuridão total." Antes que pudesse perguntar mais, ouviram passos lá fora, passos pesados, acompanhados por um som de arranhões na madeira da varanda. A lamparina apagou sozinha, e a única luz agora vinha da tela do celular de Lucas, que, para seu terror, acendeu sozinha mostrando uma mensagem: "Não saia." O som lá fora aumentava, como se várias pessoas circulassem a casa, mas havia algo estranho no ritmo dos passos. Pareciam desordenados, ora muito lentos, ora rápidos demais para serem humanos. Lucas começou a sentir um peso no ar, uma pressão nos ouvidos como se estivesse submerso. A senhora segurou o braço dele com força surpreendente e o guiou até um corredor estreito, dizendo para não olhar pela janela de jeito nenhum. No caminho, ele não resistiu e virou levemente a cabeça para o lado. Por uma fresta, viu algo que congelou seu sangue. 3 figuras paradas no gramado, imóveis, encarando a casa. Tinham corpos humanos, mas as cabeças eram alongadas e pálidas, sem olhos, apenas uma boca enorme que se abria devagar, revelando fileiras de dentes finos demais para serem normais. Antes que pudesse reagir, uma batida violenta ecoou na porta principal, seguida por um coro de sussurros, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. "O pacote é nosso."
A senhora abriu uma porta no chão, revelando um alçapão que levava a um porão estreito. Desça e não faça barulho, ordenou, empurrando Lucas para dentro. O ar lá embaixo era sufocante, e o único som era o gotejar constante de água em algum canto escuro. Ele se escondeu atrás de um armário velho, ouvindo os sons acima, portas sendo abertas à força, passos pesados e aquele coro de vozes insuportável. Então, o som mudou. Era como se as criaturas estivessem cheirando o ar, procurando algo. Lucas percebeu que o pacote ainda estava sobre a mesa. Ouviu a senhora gritar e depois um silêncio absoluto. Minutos depois, passos leves desceram a escada até o porão. Uma sombra se projetou na parede. Não era a senhora. O que desceu até ele se movia de forma errática, com as articulações estalando a cada passo. Lucas recuou até sentir as costas contra a parede. A figura se abaixou, revelando o rosto, ou melhor, a ausência dele. Onde deveria haver traços humanos, havia apenas pele lisa e pálida, exceto pela boca, que se abriu em um sorriso antinatural. Com um movimento rápido, ela jogou o pacote aos pés de Lucas. Entrega concluída, disse uma voz que não vinha da boca, mas ecoava dentro de sua cabeça. Antes que pudesse reagir, as luzes piscaram e ele se viu de volta à van, parado no meio da estrada. O pacote estava no banco ao lado, fechado como antes. O celular vibrou e no aplicativo apareceu: nova entrega disponível, destino, sua casa. A chuva caía pesada sobre o para-brisa, fazendo as palhetas trabalharem num ritmo frenético. Rogério, motorista de aplicativo de entregas, já estava cansado depois de um dia exaustivo, mas aquele pedido de última hora prometia um pagamento generoso. No celular, a notificação informava apenas um endereço em comum: rua sem nome e número 0. O mais estranho era que ele nunca tinha ouvido falar dessa rua, e o GPS parecia hesitar, recalculando a rota várias vezes até travar numa estrada velha e mal iluminada. O pacote, pequeno e embrulhado em papel grosso, estava no banco do passageiro. Não havia remetente, e o peso não combinava com o tamanho. Era leve demais, quase como se estivesse vazio. Conforme avançava pela estrada molhada, Rogério começou a perceber que não havia mais casas, apenas terrenos baldios e árvores retorcidas. O rádio da van, desligado há horas, ligou sozinho, sintonizando uma estação que tocava apenas estática. Uma voz quase inaudível se misturava ao chiado, repetindo: volte, volte. Ignorando o aviso, Rogério seguiu até que viu uma placa torta à beira da estrada, escrita à mão, indicando rua sem nome com uma seta para a esquerda. Entrou na via, que mais parecia um corredor estreito formado por árvores se inclinando sobre a pista. A luz dos faróis mal penetrava na escuridão, e o som da chuva parecia diminuir à medida que avançava. O GPS congelou completamente. Ao fundo, algo brilhou, um poste solitário, iluminando uma pequena casa de madeira, com uma varanda coberta por folhas secas. Não havia sinal de vida, mas a sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. Ele estacionou, pegou o pacote e caminhou até a porta. Antes que pudesse bater, a porta se abriu sozinha, revelando um corredor escuro. Uma voz masculina, profunda e distante, ecoou lá de dentro: entre. Você está atrasado. Rogério hesitou, mas a promessa de pagamento e o desejo de terminar logo o trabalho o fizeram dar alguns passos para dentro. O chão rangia sob seus pés, e o ar era tão frio que parecia cortar a pele. O corredor levava até uma sala iluminada por uma única vela, colocada sobre uma mesa de madeira gasta. Atrás dela, sentado, havia um homem magro, vestindo um terno antigo e um chapéu que escondia parte do rosto. Coloque o pacote na mesa, disse ele, sem levantar o olhar. Rogério obedeceu. No mesmo instante, o homem começou a abrir o embrulho com movimentos lentos e cuidadosos. Lá dentro havia uma pequena caixa preta, sem fecho aparente. Ele sorriu levemente e empurrou a caixa de volta para Rogério. Abra. É sua agora. Um arrepio percorreu sua espinha.
Ele tentou recusar, mas o homem ergueu o rosto, e o que Rogério viu fez seu estômago revirar. Os olhos eram completamente pretos, sem pupilas ou íris, e um sorriso largo ocupava quase todo o rosto. Antes que pudesse reagir, o homem começou a falar em um idioma estranho, grave e abafado, enquanto a vela tremeluzia como se fosse apagar. Rogério, tomado pelo pânico, pegou a caixa e correu para a porta, mas ao abri-la, não encontrou a rua. Em vez disso, havia um corredor idêntico ao que tinha acabado de atravessar, mas com paredes cobertas por espelhos quebrados. Seu reflexo aparecia fragmentado, distorcido, e em alguns pedaços de vidro não havia reflexo algum. Um som de passos atrás dele fez seu coração disparar. Ao se virar, não viu o homem, mas sim várias versões de si mesmo, paradas, observando-o. Todas sorriam com o mesmo sorriso largo que havia visto antes. Uma delas falou, com sua própria voz: "Você já fez a entrega, agora nós faremos a sua." As cópias começaram a se mover, saindo dos fragmentos de espelho, arrastando os pés pelo chão. Rogério recuava, mas o corredor parecia se esticar, impossibilitando a saída. A caixa preta começou a vibrar em suas mãos, emitindo um zumbido baixo que se intensificava até se tornar quase insuportável. Sem saber o que fazer, ele a abriu. Dentro havia apenas um pedaço de papel dobrado. Ao desdobrá-lo, leu uma frase escrita com letras tortas: "Você mora na rua sem nome agora." M. Nesse instante, sentiu mãos geladas tocarem seus ombros. As cópias o cercaram, e a visão começou a escurecer. Ele ainda ouviu, ao fundo, a voz do homem: "Bem-vindo ao bairro." Quando recobrou a consciência, Rogério estava sentado ao volante da van, mas a rua era completamente diferente. As casas eram todas antigas, de madeira, com janelas cobertas por cortinas poídas. Pessoas pálidas observavam das portas, imóveis, com olhares vazios. No banco ao lado, o pacote estava lá, embrulhado exatamente como antes. O GPS no celular mostrava apenas umas setas girando sem direção, e no canto da tela havia uma mensagem fixa: "Próxima entrega, rua sem nome número 1. Rogério entendeu, tarde demais, que não havia mais rota de saída. O relógio no painel marcava 23h47 quando Mauro recebeu a notificação. Ele já tinha encerrado o dia, mas o valor oferecido para aquela entrega era tão alto que não conseguiu recusar. O endereço ficava numa zona industrial abandonada, a mais de 40 minutos dali. No depósito de retirada, um funcionário encapuzado colocou o pacote no porta-malas sem dizer uma palavra. Mauro tentou perguntar para quem era a entrega, mas recebeu apenas o olhar frio e a instrução: "Não abra, não pare, entregue antes da meia-noite." Estranhamente, o pacote parecia pulsar levemente, como se houvesse algo vivo lá dentro. Ao pegar a estrada, percebeu que não havia tráfego algum. As luzes dos postes falhavam, criando longos trechos de escuridão total. No rádio, a música sumiu e foi substituída por um som baixo e rítmico, parecido com batimentos cardíacos, que aumentava a cada quilômetro percorrido. Quando o GPS indicou que faltavam apenas 10 minutos, Mauro notou faróis atrás dele, mas não ouvia motor. Eram luzes fixas, brancas demais para serem normais. Ele acelerou, e as luzes o acompanharam, mantendo a mesma distância. Sentia o ar na cabine ficar mais pesado, como se estivesse sendo observado de muito perto. Ao virar numa estrada lateral, a presença sumiu, mas o rádio agora transmitia sussurros quase audíveis. Reconheceu seu próprio nome sendo repetido, seguido por frases desconexas: "Está chegando, não pare, ele está com fome." Finalmente, avistou um galpão enorme e enferrujado, com uma única porta de ferro entreaberta. Não havia luzes externas, apenas uma lâmpada fraca piscando lá dentro. Ele estacionou, abriu o porta-malas e pegou o pacote. A caixa agora estava morna, e algo se movia discretamente em seu interior. Ao entrar no galpão, um cheiro forte de ferrugem e mocho o fez engasgar. O lugar estava cheio de estantes antigas, todas vazias,
exceto por uma mesa no centro, coberta por um pano preto. Do fundo do galpão, surgiu um homem alto, vestindo um avental manchado. "Coloque na mesa", disse, com voz grave e rouca. Mauro obedeceu, mas antes de recuar, o homem empurrou o pacote de volta para ele. "Abra, está esperando por você." Relutante, Mauro retirou a fita, e quando ergueu a tampa, congelou. Dentro havia apenas um envelope velho. O homem sorriu, mostrando dentes afiados demais para serem humanos. "Leia." Mauro abriu o envelope com mãos trêmulas e encontrou uma fotografia antiga, mostrando ele mesmo, mas muito mais velho, deitado em um caixão, com as mãos cruzadas sobre o peito. Atrás da foto, havia uma frase escrita à mão: "Data de entrega, hoje." Um frio percorreu sua espinha, e ele tentou devolver a foto ao homem, mas o galpão estava vazio. A porta de ferro havia se fechado sozinha, e passos começaram a ecoar em várias direções ao mesmo tempo, como se algo circulasse o local. A lâmpada piscava cada vez mais rápido até explodir, mergulhando tudo na escuridão. Um som de respiração pesada surgiu bem atrás dele. Sem pensar, Mauro correu, tateando no escuro até encontrar a porta. Ao forçá-la, ela cedeu, mas do lado de fora não havia estrada nem vão, apenas um corredor estreito, com paredes de concreto sujas e úmidas. Ao fundo, uma porta vermelha pulsava como se fosse feita de carne. A fotografia em sua mão começou a queimar, obrigando-o a soltá-la. Do chão, sombras começaram a se erguer, formando mãos que tentavam agarrá-lo pelos tornozelos. Ele correu até a porta vermelha. Ao tocá-la, sentiu uma batida forte, como um coração. Ela se abriu sozinha, revelando um espaço branco e silencioso, onde o pacote estava no chão, intacto, como se nada tivesse acontecido. A porta atrás dele desapareceu, e Mauro percebeu que estava novamente ao volante da van, parado no acostamento de uma estrada deserta. O pacote estava no banco do passageiro, fechado como antes. No celular, uma nova mensagem do aplicativo: "Entrega concluída. Pagamento enviado. Próxima entrega. Seu endereço." O som dos batimentos cardíacos voltou, desta vez vindo de dentro do carro. Quando olhou para o retrovisor, viu, no banco de trás, uma figura idêntica a si mesmo, só que muito mais velha, com olhos completamente pretos e um sorriso que não era humano. A madrugada estava silenciosa, e a cidade parecia adormecida sob um manto espesso de neblina. Daniel, motorista de entregas há 3 anos, já estava acostumado a rotas noturnas, mas algo naquele pedido o incomodava. O aplicativo mostrava apenas o endereço e uma observação: "A entrega deve ser feita exatamente às 3h03. Não chegue antes, não chegue depois." O pacote, uma caixa quadrada envolta em papel pardo, não tinha remetente e era surpreendentemente leve, como se estivesse vazio. Saindo do centro, ele seguiu para um bairro antigo, onde postes de luz eram raros e as ruas estreitas se enroscavam como um labirinto. Ao chegar ao local indicado, encontrou uma casa alta e estreita, sem número visível, com todas as janelas cobertas por tábuas. O relógio do painel marcava exatamente 3h03 quando ele tocou a campainha. O som ecoou de maneira estranha, como se houvesse um espaço enorme por dentro. Ninguém atendeu. Daniel tentou tocar novamente, mas o som da campainha desta vez parecia mais distante, abafado. Olhou ao redor e percebeu que não havia outras casas visíveis, apenas a neblina cobrindo tudo, como um mar denso. O aplicativo apitou e exibiu uma nova mensagem: "Coloque o pacote dentro. A porta estará aberta." A fechadura girou sozinha, e a porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro, com um cheiro de madeira úmida e poeira antiga. O instinto dizia para ir embora, mas o pagamento prometido era alto demais para recusar. Ele deu alguns passos, colocando o pacote no chão logo à frente. Nesse momento, a porta se fechou com um estrondo, e um silêncio opressor tomou conta. Quando tentou abrir novamente, a maçaneta girava em falso. Uma luz fraca surgiu no final do corredor,
vinda de uma sala parcialmente aberta. Daniel caminhou até lá, sentindo o chão render sob seus pés. Dentro, encontrou uma mesa redonda, no centro da qual estava o mesmo pacote que havia deixado na entrada. O coração acelerou. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Pegou o pacote nas mãos e percebeu que agora ele pesava mais, como se algo tivesse sido colocado dentro. O papel pardo estava quente ao toque, e seus abafados, como batidas leves, vinham de dentro. Uma voz feminina, suave e próxima, sussurrou atrás dele. Está no horário. Você veio no horário certo. Virou-se rapidamente, mas a sala estava vazia. O som das batidas dentro da caixa ficou mais intenso, quase sincronizado com o seu próprio coração. Daniel deixou o pacote sobre a mesa e recuou, mas uma das cadeiras se arrastou sozinha, virando-se na direção dele. A voz feminina voltou, desta vez mais firme. Sente-se, e não interrompa o processo. Antes que pudesse reagir, as paredes da sala começaram a escurecer, como se uma sombra líquida se espalhasse por elas. No canto, uma figura começou a se formar, alta, magra, com um véu preto cobrindo o rosto. Ela caminhou até a mesa, abriu a caixa com cuidado. De dentro, tirou um pequeno frasco de vidro contendo um líquido espesso e vermelho. Segurando o frasco, ela disse: agora você leva isso. É o que restou dele. Daniel tentou recusar, mas quando olhou para o pacote, ele havia desaparecido e o frasco estava em suas mãos. A figura se aproximou e por baixo do véu, um par de olhos completamente brancos fitavam. A entrega é sua responsabilidade agora. Não a atrase. Sentiu um frio profundo se espalhar pelo corpo, e ao piscar, já não estava mais na sala, mas sim de volta ao corredor. A porta da frente estava entreaberta, e do lado de fora, a neblina parecia mais espessa. Ao atravessar, percebeu que não havia mais a rua, apenas um caminho estreito de pedra, ladeado por árvores mortas. Atrás dele, a voz feminina sussurrou pela última vez: o próximo cliente já está esperando. Quando Daniel finalmente entrou na van, o relógio do painel marcava 3h04, como se todo o ocorrido tivesse durado apenas 1 minuto. O frasco de vidro estava no banco do passageiro, mas agora o líquido se movia sozinho, formando símbolos estranhos contra o vidro. O aplicativo vibrou com uma nova entrega. Destino: Cemitério Municipal, Setor 9, Sepultura sem nome. O valor oferecido era 10 vezes maior que qualquer corrida anterior. Ao fundo, vindo de dentro do frasco, uma batida suave começou a ecoar como um coração, impaciente, aguardando ser entregue. Chovia fino naquela madrugada, e a cidade estava mergulhada em um silêncio desconfortável, interrompido apenas pelo som dos pneus de César cortando as poças de água. Ele já estava encerrando o expediente quando o aplicativo apitou com uma nova entrega. O valor era absurdo para um trajeto curto, apenas 6 quilômetros, mas com uma observação que o fez hesitar: o pacote é frágil. Não olhe para dentro. Não pare. A coleta seria em um armazém no fim de uma rua estreita e mal iluminada. Ao chegar, um homem baixo, de capuz e luvas, entregou-lhe uma caixa transparente de vidro grosso, selada com correntes finas e um cadeado preto. Dentro, havia uma sombra se movendo de forma lenta, como fumaça viva. O homem não falou nada além de: se abrir, você não chega vivo. A frase ficou ecoando na mente de César enquanto ele colocava o pacote no banco do passageiro e iniciava a rota. A primeira coisa estranha aconteceu na segunda esquina. Um gato preto atravessou correndo na frente da van, mas parou no meio da rua e o encarou fixamente, como se soubesse o que ele carregava. O GPS, que antes indicava um destino a apenas 15 minutos, começou a recalcular sozinho, estendendo o tempo para 40. Depois 60 minutos. O celular tocou com um número desconhecido. Uma voz feminina sussurrou: asterisco, asterisco, não entregue. Ele já está acordado. Asterisco, asterisco, César desligou,
mas o retrovisor interno revelou algo perturbador. A sombra dentro da caixa de vidro parecia maior do que antes, e agora se movia rápido, batendo contra as paredes transparentes como se quisesse sair. A cada batida, um som grave e abafado ecoava pelo carro, vibrando no peito dele. A chuva aumentou, e as ruas pareciam mudar de lugar, levando-o por caminhos que não reconhecia. As placas estavam todas tortas ou cobertas por ferrugem, e as casas eram antigas, com janelas que pareciam observar sua passagem. Ao parar em um semáforo, César sentiu algo gelado tocar sua nuca. Virou-se, mas não havia ninguém no banco de trás. Olhou para o pacote e viu que a sombra havia tomado forma. Um rosto alongado, sem olhos, apenas uma boca enorme que se abria e fechava lentamente. A caixa começou a emitir um som agudo, como vidro sendo arranhado por dentro. De repente, todas as luzes da rua se apagaram e ele ficou cercado por um breu absoluto. No escuro, um som de passos começou a circular a van. Algo raspava as unhas na lataria e César jurou ouvir vozes sussurrando seu nome de diferentes direções. A caixa tremeu e as correntes começaram a se romper uma a uma, mesmo sem que ninguém as tocasse. Ele acelerou às cegas, guiado apenas pelos faróis que voltaram a piscar intermitentemente. O GPS reapareceu, mostrando um novo destino, não o endereço inicial, mas sim um cemitério a 10 minutos dali. A cada quilômetro, a sombra parecia mais sólida, e gotas de um líquido escuro começaram a escorrer de dentro da caixa, manchando o banco do passageiro. Quando finalmente chegou ao portão do cemitério, ele estava aberto, como se o esperasse. César entrou devagar, seguindo o caminho até uma área isolada onde havia apenas uma sepultura recente, sem nome. O GPS apitou com a mensagem: asterisco asterisco local de entrega alcançado. Abra a caixa. Asterisco asterisco as correntes já estavam soltas e o cadeado caído no chão. Com mãos trêmulas, ele ergueu a tampa e a sombra saiu lentamente, flutuando no ar antes de mergulhar no solo da sepultura. O chão tremeu e um cheiro de terra molhada e ferro tomou conta do lugar. Então, do túmulo, começou a emergir algo mãos ossudas, sujas de lama, agarrando as bordas. Uma figura esquelética, vestindo trapos encharcados, ergueu-se, encarando César com um vazio profundo onde deveriam estar os olhos. A boca se abriu, revelando dentes finos e irregulares, e uma voz grave ecoou, como se viesse debaixo da terra: entrega concluída, agora é a sua vez. No mesmo instante, César se viu novamente ao volante, mas a van estava estacionada dentro do cemitério, com o motor desligado. No banco do passageiro, outra caixa de vidro, idêntica à anterior, agora com uma sombra menor se movendo lá dentro. O aplicativo mostrava um novo destino, próxima entrega, seu endereço. Chovia fino naquela madrugada, e a cidade estava mergulhada em um silêncio desconfortável, interrompido apenas pelo som dos pneus de César cortando as poças de água. Ele já estava encerrando o expediente quando o aplicativo apitou com uma nova entrega. O valor era absurdo para um trajeto curto, apenas 6 quilômetros, mas com uma observação que o fez hesitar: o pacote é frágil. Não olhe para dentro. Não pare. A coleta seria em um armazém no fim de uma rua estreita e mal iluminada. Ao chegar, um homem baixo, de capuz e luvas, entregou-lhe uma caixa transparente de vidro grosso, selada com correntes finas e um cadeado preto. Dentro, havia uma sombra se movendo de forma lenta, como fumaça viva. O homem não falou nada além de: se abrir, você não chega vivo. A frase ficou ecoando na mente de César enquanto ele colocava o pacote no banco do passageiro e iniciava a rota. A primeira coisa estranha aconteceu na segunda esquina. Um gato preto atravessou correndo na frente da van, mas parou no meio da rua e o encarou fixamente, como se soubesse o que ele carregava. O GPS, que antes indicava um destino a apenas 15 minutos, começou a recalcular sozinho, estendendo o tempo para 40. Depois 60 minutos. O celular tocou com um número desconhecido. Uma voz feminina sussurrou: asterisco asterisco não entregue.
Ele já está acordado. Asterisco, asterisco, César desligou, mas o retrovisor interno revelou algo perturbador. A sombra dentro da caixa de vidro parecia maior do que antes, e agora se movia rápido, batendo contra as paredes transparentes como se quisesse sair. A cada batida, um som grave e abafado ecoava pelo carro, vibrando no peito dele. A chuva aumentou, e as ruas pareciam mudar de lugar, levando-o por caminhos que não reconhecia. As placas estavam todas tortas ou cobertas por ferrugem, e as casas eram antigas, com janelas que pareciam observar sua passagem. Ao parar em um semáforo, César sentiu algo gelado tocar sua nuca. Virou-se, mas não havia ninguém no banco de trás. Olhou para o pacote e viu que a sombra havia tomado forma. Um rosto alongado, sem olhos, apenas uma boca enorme que se abria e fechava lentamente. A caixa começou a emitir um som agudo, como vidro sendo arranhado por dentro. De repente, todas as luzes da rua se apagaram e ele ficou cercado por um breu absoluto. No escuro, um som de passos começou a circular a van. Algo raspava as unhas na lataria e César jurou ouvir vozes sussurrando seu nome de diferentes direções. A caixa tremeu e as correntes começaram a se romper uma a uma, mesmo sem que ninguém as tocasse. Ele acelerou às cegas, guiado apenas pelos faróis que voltaram a piscar intermitentemente. O GPS reapareceu, mostrando um novo destino, não o endereço inicial, mas sim um cemitério a 10 minutos dali. A cada quilômetro, a sombra parecia mais sólida, e gotas de um líquido escuro começaram a escorrer de dentro da caixa, manchando o banco do passageiro. Quando finalmente chegou ao portão do cemitério, ele estava aberto, como se o esperasse. César entrou devagar, seguindo o caminho até uma área isolada onde havia apenas uma sepultura recente, sem nome. O GPS apitou com a mensagem: asterisco, asterisco, local de entrega alcançado. Abra a caixa. Asterisco, asterisco, as correntes já estavam soltas e o cadeado caído no chão. Com mãos trêmulas, ele ergueu a tampa e a sombra saiu lentamente, flutuando no ar antes de mergulhar no solo da sepultura. O chão tremeu e um cheiro de terra molhada e ferro tomou conta do lugar. Então, do túmulo, começou a emergir algo mãos ossudas, sujas de lama, agarrando as bordas. Uma figura esquelética, vestindo trapos encharcados, ergueu-se, encarando César com um vazio profundo onde deveriam estar os olhos. A boca se abriu, revelando dentes finos e irregulares, e uma voz grave ecoou, como se viesse debaixo da terra: entrega concluída, agora é a sua vez. No mesmo instante, César se viu novamente ao volante, mas a van estava estacionada dentro do cemitério, com o motor desligado. No banco do passageiro, outra caixa de vidro, idêntica à anterior, agora com uma sombra menor se movendo lá dentro. O aplicativo mostrava um novo destino, próxima entrega, seu endereço. A madrugada estava sufocante, sem vento, e o ar parecia pesado demais para respirar. Henrique, motorista de entregas há pouco mais de um ano, já tinha vivido situações estranhas em rotas noturnas, mas nada comparado àquele pedido. A notificação dizia apenas: entrega final. Não recuse. Não pare. O valor oferecido era tão alto que parecia impossível dizer não. O ponto de coleta era uma estrada rural esquecida, cercada por mata fechada. Lá, parado sob um poste solitário, havia um homem alto vestindo um terno antigo, segurando uma caixa preta. Quando Henrique abriu a porta para recebê-la, o homem sorriu de um jeito que não alcançava os olhos e disse: este é o último trajeto. Depois disso, tudo acaba para você. A caixa era surpreendentemente leve, mas a sensação de segurá-la era como carregar algo vivo. O endereço de entrega não indicava rua ou bairro apenas, a casa onde você nasceu. Henrique ficou inquieto. Não voltava ao local desde criança, e aquela casa tinha sido demolida anos atrás. Ainda assim, o GPS mostrava um caminho claro, como se o endereço ainda existisse. Enquanto dirigia, notou que a estrada parecia se estender mais a cada quilômetro. A lua estava enorme,
mas sua luz não penetrava no interior do carro, como se as janelas estivessem ficando cada vez mais escuras. Em determinado momento, o rádio ligou sozinho, transmitindo uma gravação antiga, a voz da mãe de Henrique, chamando-o pelo apelido de infância. Ele apertou o volante, tentando ignorar, mas o celular vibrou, exibindo uma mensagem do aplicativo: "Abra antes de chegar." Contra o próprio instinto, ele parou à beira da estrada e abriu a caixa. Dentro havia um espelho oval, com moldura de ferro retorcido. O vidro refletia não apenas o rosto dele, mas um quarto que ele reconheceu de fotos antigas, seu quarto de criança. No canto, uma sombra estava parada, imóvel, encarando-o por cima do ombro no reflexo. Ele olhou para trás, mas o banco traseiro estava vazio. Voltou os olhos para o espelho e a sombra agora estava mais perto, quase tocando seu rosto refletido. Uma pressão forte começou a tomar o ambiente e a caixa tremeu em suas mãos. O GPS recalculou sozinho, alterando o destino para chegada em 0h06. Henrique dirigiu em silêncio, sentindo a temperatura cair bruscamente. A cada curva, a paisagem ao redor mudava, as árvores secavam, o asfalto se desfazia em terra batida e a neblina engolia tudo. Finalmente, a van parou sozinha diante de uma casa que não deveria existir. Era idêntica à que ele morou na infância, mas estava intacta, como se nunca tivesse sido demolida. As janelas estavam acesas e a porta entreaberta. Ele entrou, carregando a caixa com o espelho. O interior estava exatamente como lembrava: móveis antigos, cheiro de café e pão, e o som distante de passos no andar de cima. Uma voz suave chamou: "Filho, traga o que é meu." Subindo a escada, Henrique viu que o corredor levava até seu antigo quarto. A porta estava aberta, e lá dentro, sentada na beira da cama, estava uma mulher que se parecia com sua mãe, mas mais pálida, com olhos totalmente pretos e um sorriso congelado. Ela estendeu as mãos, pedindo a caixa. "Você demorou, mas trouxe, finalmente." Quando pegou o espelho, a superfície refletiu o Henrique de pé, mas atrás dele, dezenas de figuras idênticas a si mesmo, todas com expressões vazias. A mãe ergueu o espelho. Com um movimento brusco, o empurrou na direção dele. Henrique sentiu como se fosse sugado para dentro do vidro, o ar escapando de seus pulmões. Quando abriu os olhos, não estava mais na casa, mas dentro do espelho, observando a mulher e uma cópia perfeita de si mesmo saindo pela porta com a caixa nas mãos. Do lado de fora, a van ligou sozinha e partiu. O aplicativo no celular de Henrique, agora dentro do reflexo, mostrava uma nova mensagem: "Entrega concluída. Sua rota está encerrada." Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ao seu redor, dezenas de outros motoristas presos no vidro observavam, batendo levemente contra o outro lado, todos aguardando que alguém, um dia, os tirasse dali. A madrugada estava úmida, e o som dos pneus rasgando poças d'água ecoava pelas ruas desertas. Carlos, motorista de entregas noturnas, sempre dizia que aquele era o horário perfeito para trabalhar. Menos trânsito, mais rapidez. Mas, naquela noite, a calmaria parecia pesada demais. Seu último serviço era levar uma caixa pequena, embrulhada com fita vermelha, até um endereço na extremidade da cidade. O pedido havia aparecido no sistema de forma estranha, sem nome de remetente e sem opção de rastreio. Apenas o endereço digitado em letras maiúsculas. No rádio, a música foi interrompida por um chiado grave, seguido de uma voz abafada que sussurrou algo que Carlos não entendeu. O silêncio voltou, mas ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Ao chegar ao bairro, percebeu que todas as luzes das casas estavam apagadas, como se ninguém morasse ali. As ruas eram estreitas, cercadas por árvores retorcidas que se inclinavam sobre a pista. O GPS apontava para uma casa antiga, com a pintura descascada e as janelas vedadas com tábuas. Carlos buzinou, mas ninguém respondeu. Decidiu deixar o pacote na porta e registrar a entrega, mas,
Ao tentar tirar uma foto com o celular, a câmera não funcionou. Apenas mostrava uma tela preta, mesmo com a lanterna acesa. Nesse momento, ele percebeu um som vindo de dentro da caixa, como algo se movendo lentamente lá dentro. O instinto dizia para ir embora, mas a curiosidade falou mais alto. Ele pegou a caixa, sentiu que estava quente e ouviu um leve sussurro saindo dela, como se fosse um fôlego fraco, quase humano. Olhou em volta e percebeu que a rua estava mais escura do que antes, como se as luzes distantes tivessem se apagado todas ao mesmo tempo. Quando se virou para o carro, viu que o vidro do para-brisa estava completamente coberto de marcas de mãos pequenas, molhadas e geladas. A caixa, agora, pulsava em suas mãos. Uma voz infantil chamou seu nome. Não era um grito, mas sim um convite, como se já conhecesse Carlos há muito tempo. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. O som vinha de dentro da casa abandonada. Sem entender por quê, sentiu a necessidade de entrar. A porta, que parecia trancada, se abriu sozinha, rangendo. Lá dentro, o cheiro de mofo e terra molhada era sufocante. No canto da sala, uma cadeira de balanço balançava sozinha, e sobre ela havia uma foto antiga. Era Carlos, criança, segurando a mesma caixa que tinha nas mãos agora. Seu coração disparou. Ele não lembrava daquela foto. Quando tentou sair, a porta se fechou com violência. A caixa começou a abrir sozinha, revelando dentro dela uma manta velha que embrulhava nada. Ou, pelo menos, era o que parecia. Um vento gelado passou por ele e, de repente, uma mão minúscula agarrou seu pulso de dentro da caixa. A força era impossível de ser quebrada. A voz infantil sussurrou novamente: "Você voltou para me buscar." Carlos tentou gritar, mas o som não saía. Sentiu-se sendo puxado para dentro do embrulho. Quando manhã chegou, o carro de entrega de Carlos foi encontrado parado na frente da casa, com o motor ligado e a porta do motorista aberta. No banco do passageiro, a caixa estava novamente fechada, embrulhada com a mesma fita vermelha, como se nada tivesse sido mexido. No sistema de entregas, a rota de Carlos estava encerrada, mas o nome dele havia desaparecido do registro de funcionários da empresa. No lugar, havia apenas uma nota interna: entrega recebida. A chuva caía fina sobre o asfalto escuro, transformando a cidade numa pintura borrada de luzes e sombras. Jorge, motorista de entregas noturnas, estava acostumado com estradas vazias e ruas desertas, mas naquela noite o silêncio parecia mais denso, como se o próprio ar estivesse esperando algo. Ele recebeu um pedido incomum: entregar uma caixa pequena, sem remetente, para um endereço isolado na zona rural. No aplicativo, a rota terminava antes mesmo de chegar ao destino, como se o sistema não quisesse reconhecer aquele local. Ao pegar a caixa no centro de distribuição, percebeu que estava lacrada com um material estranho, parecido com cera escura, e que exalava um cheiro metálico e adocicado. O funcionário apenas lhe entregou e desviou o olhar, dizendo num tom quase inaudível: "Não abra, não pare no caminho, e não olhe para trás." Jorge riu nervosamente, achando que era apenas algum tipo de piada interna, mas conforme avançava na estrada deserta, começou a se perguntar se aquela advertência não era mais séria do que parecia. A estrada rural estava tomada pela neblina. O farol iluminava apenas alguns metros à frente, e as árvores, com galhos retorcidos, formavam sombras que se mexiam como se estivessem vivas. Jorge tentou ligar o rádio para quebrar o silêncio, mas o som era apenas um chiado baixo e intermitente. O GPS falhou, e o celular começou a reiniciar sozinho. Restava seguir o caminho de terra, guiando-se pelas placas enferrujadas que surgiam de tempos em tempos. Foi quando ele viu, na beira da estrada, uma figura imóvel, um homem alto, vestido com um sobretudo encharcado, segurando algo que parecia ser um saco pesado. Ao passar, Jorge sentiu um impulso involuntário de olhar pelo retrovisor, mas lembrou-se das palavras do funcionário. Forçou os olhos para frente e acelerou. Porém, sentiu, com certeza absoluta,
Que aquele homem agora estava atrás dele, acompanhando o carro na mesma velocidade, mesmo sem nenhum barulho de passos. O medo começou a se infiltrar como uma corrente fria pela espinha. Jorge olhou o relógio do painel. Eram 2h47 da manhã, mas ele tinha a sensação de que a hora não mudava. O ponteiro dos minutos parecia preso. A estrada parecia se repetir, a mesma curva, a mesma árvore caída, o mesmo poste quebrado. A caixa no banco do passageiro começou a emitir um som abafado, como se algo dentro dela estivesse se movendo. Ele tentou ignorar, mas o som se intensificava, passando de arranhões leves a pancadas firmes. O cheiro adocicado agora era sufocante. Num momento de desespero, pensou em parar e jogar a caixa fora, mas lembrava das instruções. Não parar. Uma risada baixa, rouca, começou a ecoar dentro do carro, mesmo sem ninguém ali. Ele olhou pelo retrovisor sem querer e viu um par de olhos negros refletindo a luz bem atrás do seu assento. O carro perdeu força de repente, como se algo tivesse drenado a bateria. Jorge parou no acostamento sem querer, o motor morto. O silêncio foi substituído por um som úmido de passos na lama, aproximando-se lentamente. Ele não ousou se mover, mas sentia a presença parada ao lado da porta, respirando de forma irregular. O vidro começou a embaçar e uma mão pálida, de dedos muito longos, deslizou lentamente sobre o vidro, deixando um rastro de marcas escuras. Sem pensar, Jorge trancou as portas, mas a fechadura clicou sozinha, destravando. A caixa no banco vibrou de forma violenta, e algo começou a forçar a tampa por dentro. Ele fechou os olhos e tentou religar o carro. Na terceira tentativa, o motor rugiu, e ele acelerou sem olhar para trás. Após alguns minutos, viu uma velha casa de madeira surgindo entre a neblina. Era o endereço da entrega. A varanda estava iluminada por uma única lâmpada amarelada, e uma mulher idosa, vestida de preto, esperava imóvel. Jorge estacionou, pegou a caixa. Ao se aproximar, percebeu que a mulher não piscava. Ela estendeu as mãos com unhas muito compridas e falou com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Você olhou para trás, não é? O sangue gelou em suas veias. Ele entregou a caixa e a tampa se abriu sozinha. Lá dentro havia apenas um espelho oval, que refletia, não o rosto dele, mas o do homem de sobretudo, agora sorrindo. A mulher riu e fechou a porta. Jorge correu de volta para o carro, mas percebeu que a estrada de onde veio não existia mais. Apenas um campo aberto, coberto por névoa. Atrás dele, passos pesados começaram a se aproximar e o cheiro metálico voltou, mais intenso. O celular tocou. Na tela, uma chamada de vídeo com o próprio rosto dele, só que o Jorge do vídeo estava sentado no banco de trás. A conexão caiu e uma voz sussurrou bem perto de seu ouvido. Agora é você quem será entregue. O grito que ele deu naquela noite ecoou pelo vazio, mas ninguém jamais encontrou o motorista ou seu carro. No sistema da transportadora, o pedido foi marcado como entregue com sucesso. A cidade estava mergulhada em silêncio absoluto, exceto pelo som constante da chuva fina batendo no teto da van. Rodrigo, motorista de entregas noturnas, já estava cansado e inquieto. Ele tinha ouvido rumores sobre pedidos estranhos que apareciam sem remetente, mas nunca pensou que fosse experimentar algo assim. O aplicativo notificou um novo pedido. Entrega final. Não tente fugir. Não olhe para trás. O valor oferecido era exorbitante, quase impossível de recusar. O endereço indicava uma rua que não existia nos mapas. Rodrigo pegou a caixa no depósito. Era pequena, lacrada com fita preta, e exalava um cheiro adocicado e metálico ao mesmo tempo. O funcionário que a entregou apenas murmurou: quando chegar lá, tudo mudará. Ao pegar a estrada, Rodrigo percebeu que o GPS não reconhecia a rota. A neblina cobria tudo, e as árvores pareciam se curvar sobre a pista como se tentassem prendê-lo. O rádio começou a chiar, entre os ruídos,
Uma voz masculina sussurrou: "Você não devia ter aceitado." Rodrigo tentou ignorar, mas sentiu algo frio encostar no seu ombro. Olhou para o banco do passageiro. A caixa parecia pulsar, vibrando levemente, como se algo dentro respirasse. O farol da van iluminou uma figura parada na beira da estrada, um homem alto com chapéu e sobretudo encharcado. Rodrigo pisou no acelerador, mas, quando olhou pelo retrovisor, viu que a figura continuava seguindo o carro, sem nenhum som de passos ou motor. O tempo parecia se distorcer. As ruas mudavam de direção sozinhas, e cada curva parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto. A caixa começou a emitir sons de arranhar, e uma sombra parecia projetar-se sobre o vidro do banco do passageiro. Rodrigo tentou abrir o aplicativo para cancelar a entrega, mas a tela mostrava apenas a mensagem: "A entrega deve ser concluída. Não há retorno." Ao piscar, percebeu que havia várias figuras refletidas nos espelhos da van, todas com sorrisos largos e olhos completamente negros. O terror tomou conta dele, mas a curiosidade e o valor do pagamento o obrigaram a continuar. Finalmente, Rodrigo chegou a uma estrada de terra cercada por árvores mortas. Um portão de ferro enferrujado surgiu à sua frente, rangendo como se estivesse vivo. A caixa vibrou violentamente, e um cheiro de ferro queimado se espalhou pelo carro. Do lado de fora, uma figura feminina, pálida, com olhos totalmente brancos, observava em silêncio. Rodrigo saiu do carro, hesitando, e carregou a caixa até o portão. Ele ouviu passos atrás de si, mas, ao olhar, não havia ninguém. Uma brisa fria atravessou a estrada e sussurrou: "A rota final começa aqui." Dentro do terreno, uma casa antiga e desmoronada se erguia, cercada por túneis escuros. Rodrigo colocou a caixa no chão, e a tampa se abriu sozinha. De dentro dela, uma luz fraca e pulsante emergiu, revelando símbolos estranhos gravados no vidro. Ele se aproximou para observar melhor, mas sentiu mãos geladas agarrando seus braços. Quando se virou, dezenas de figuras iguais a ele estavam de pé, formando um círculo, todas com sorrisos largos e vazios. Uma delas falou em uníssono: "Você fez a entrega, agora você é a entrega." Rodrigo tentou correr, mas o terreno parecia se estender infinitamente, como se estivesse dentro de um labirinto sem saída. Cada passo ecoava no silêncio pesado. A caixa agora pairava no ar, e a luz dentro dela iluminava seu próprio reflexo em múltiplos espelhos quebrados que surgiam do nada. Um frio cortante tomou conta do seu corpo. Uma voz grave sussurrou: "Sua rota acabou." Quando finalmente olhou para frente, viu a van parada, com o motor ligado, e uma nova notificação do aplicativo: "Entrega concluída. Próxima rota, você mesmo." Rodrigo desapareceu sem deixar vestígios, e no sistema, sua última entrega constava como realizada com sucesso, deixando apenas uma caixa lacrada no banco do passageiro. A madrugada estava escura e silenciosa, interrompida apenas pelo som da chuva fina batendo no teto da van. Leonardo, motorista de entregas experiente, já havia enfrentado rotas perigosas, mas o pedido que apareceu em seu aplicativo naquela noite era diferente. Entrega urgente. Não abra o pacote. Não pare em hipótese alguma. O valor oferecido era exorbitante, maior que qualquer entrega anterior. O pacote era pequeno, envolto em papel preto e lacrado com fita prateada, exalando um odor estranho, metálico e doce ao mesmo tempo. O sistema não mostrava o remetente, e o destino apenas dizia: "Siga o caminho até não conseguir mais." Leonardo sentiu um frio na espinha ao pegar o pacote e iniciar a rota. Enquanto dirigia, percebeu que a cidade parecia desmoronar ao seu redor. As ruas conhecidas se transformavam em becos estreitos e escuros, com postes de luz piscando e sombras estranhas projetadas nas paredes. O rádio chiava, e vozes indistintas repetiam seu nome. O pacote no banco do passageiro começou a vibrar levemente, como se algo dentro dele estivesse vivo. Leonardo olhou pelo retrovisor e viu figuras passando rapidamente, sombras que não tinham forma definida, mas que o observavam com atenção.
Quanto mais avançava, mais a estrada parecia se alongar, como se o tempo tivesse parado para ele. Após alguns quilômetros, a van ficou subitamente sem motor. A neblina se adensou, envolvendo tudo em um manto branco e silencioso. O pacote começou a emitir batidas baixas, ritmadas, como um coração. Leonardo tentou ligar o carro novamente, mas nada aconteceu. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu que não estava sozinho. Diversas figuras idênticas a ele caminhavam em direção à van, lentamente, com expressões vazias e olhos escuros. Um sussurro atravessou o ar. A entrega deve ser feita. Você não tem escolha. O medo paralisou Leonardo por alguns segundos, mas ele sabia que precisava continuar, custasse o que custasse. Finalmente, avistou uma estrada de terra que não existia nos mapas. Ao lado, árvores secas se inclinavam sobre a pista, como se quisessem impedir sua passagem. O pacote começou a tremer violentamente e o lacre se rompeu sozinho. Do interior da caixa, uma luz fraca se expandiu, revelando símbolos estranhos e pulsantes. Uma mão esquelética emergiu do pacote e agarrou o volante, obrigando Leonardo a dirigir sozinho. A estrada se distorceu em movimentos impossíveis, curvas que se repetiam infinitamente, e o reflexo da van nos espelhos mostrava não apenas ele, mas várias versões suas, todas presas no veículo, observando seus próprios olhos. Chegando a uma clareira, Leonardo viu uma casa antiga no centro, cercada por árvores mortas. As janelas estavam iluminadas, mas nenhuma porta estava visível. O pacote flutuou em sua frente e se abriu novamente, liberando uma névoa densa que formou figuras humanas, todas idênticas a ele. Ele tentou sair da van, mas as portas estavam travadas. A névoa avançou, envolvendo o carro e o motorista. Vozes misturadas gritaram ao mesmo tempo: "Você é o próximo." Leonardo sentiu suas forças esvaírem, como se estivesse sendo puxado para dentro do pacote. Quando o dia amanheceu, a van foi encontrada parada na estrada de terra, sem ninguém ao volante. O pacote, agora vazio, permanecia no banco do passageiro, mas o aplicativo exibia uma mensagem inédita: entrega concluída. Seu destino agora é desconhecido. Nenhum sinal de Leonardo foi encontrado, mas moradores próximos relataram ouvir batimentos cardíacos e sussurros saindo da van durante a madrugada. O veículo e o pacote permanecem guardados na empresa de entregas, mas todos os motoristas sabem: quem abrir o aplicativo para este tipo de entrega pode não voltar mais. O relógio marcava 1h33 da manhã quando Felipe recebeu a notificação de um pedido urgente. Ele já estava cansado de uma longa noite de entregas, mas o valor pago pelo trajeto era assustadoramente alto. O endereço estava em um bairro desconhecido, marcado apenas como rua sem nome, número indeterminado. Ao chegar ao depósito, o funcionário entregou-lhe uma van velha, enferrujada, e dentro dela havia apenas uma caixa grande, coberta com um pano escuro. "Não olhe dentro. Não o estacione. Apenas entregue", disse o homem, antes de desaparecer atrás do portão. Felipe sentiu o peso da responsabilidade, mas também um calafrio percorrendo a espinha. A caixa parecia pulsar levemente, como se estivesse viva. No caminho, a van começou a se comportar de forma estranha. O motor falhava por segundos, as luzes internas piscavam e o GPS reiniciava sozinho, indicando uma rota que não existia. As ruas mudavam de direção, como se o trajeto fosse se moldando para prendê-lo. Ao olhar pelo retrovisor, Felipe percebeu sombras em forma humana, caminhando atrás da van, mas sem produzir nenhum som. Ele tentou acelerar, mas a estrada parecia se estender infinitamente. O silêncio da madrugada era quebrado apenas por batidas baixas vindas da caixa, ritmadas como se fossem batimentos cardíacos. Em determinado momento, a van entrou em um túnel escuro que não constava nos mapas da cidade. As paredes pareciam se mover lentamente, e o reflexo da caixa mostrava não apenas Felipe, mas múltiplas versões dele dentro do veículo, todas com olhos completamente negros. O medo começou a dominá-lo.
Um chiado baixo começou a ecoar pelo rádio, repetindo seu próprio nome, como se alguém estivesse sussurrando dentro da van. Ele tentou abrir o pacote, mas o pano que o cobria parecia aderir à superfície como se tivesse vida própria. Ao sair do túnel, a van parou em frente a uma casa antiga, parcialmente desmoronada, cercada por uma neblina densa que impedia qualquer visão do entorno. A caixa agora tremia violentamente, e o som de arranhões veio de dentro. A porta do carro se destrancou sozinha, e uma voz feminina, suave e distante, chamou: "Você chegou, finalmente." Felipe desceu, tentando manter a calma, e aproximou-se da entrada. Ao olhar pelo vidro do pacote, viu reflexos de pessoas presas dentro dele, todas observando, com expressões de desespero e olhos vazios. Ao colocar a caixa no chão, a porta da casa se abriu lentamente, revelando um corredor escuro que parecia se alongar infinitamente. Ele ouviu passos atrás de si, mas, ao se virar, não havia ninguém. Um frio intenso atravessou seu corpo, e a neblina parecia se mover como se tivesse consciência própria, circundando-o e guiando-o para dentro da casa. As paredes começaram a se cobrir de símbolos vermelhos pulsantes, e da caixa emergiu uma sombra que se projetou sobre Felipe, envolvendo-o completamente. Quando o sol começou a nascer, a van foi encontrada vazia no acostamento da estrada. A caixa permanecia dentro, fechada, mas uma batida baixa continuava ecoando de seu interior. Nenhum registro de Felipe foi encontrado, e o aplicativo da transportadora marcou a entrega como concluída, sem indicar destinatário. Motoristas que passaram pela estrada nas horas seguintes relataram ouvir passos e sussurros vindos da van, e alguns juraram ter visto uma figura de homem dentro do veículo, olhando fixamente para fora, como se aguardasse o próximo motorista a atender o chamado.